Top 10 montanhas russas mais perigosas da história. Número 10, Big Thunder Mountain, Disneylândia, Califórnia, Estados Unidos. Com o tema de um trem de mina desgovernado, as pessoas giram e giram por uma série de montanhas, antigos túneis de minas e paisagens desérticas. Na manhã de 5 de setembro de 2003, a Disneylândia falhou em cumprir sua promessa de ser o lugar mais feliz do mundo, quando ocorreu um terrível acidente. Na manhã em que isso aconteceu, a viagem estava aparentemente sem problemas. Mas nas últimas 2 viagens antes do incidente, membros do elenco funcionários do parque relataram ruídos estranhos vindo do trem número 2. Por volta de 11h20, o vagão principal do trem número 2, projetado para se parecer com uma Maria Fumaça, se transformou num verdadeiro trem de mina desgovernado e descarrilhou em um túnel e o vagão conectado atrás foi forçado para baixo. Momentos depois, testemunhas que seriam as próximas a brincar na Big Mountain lembram-se de 2 jovens que conseguiram se livrar dos escombros saindo do túnel gritando: "Alguém está muito ferido! É muito sério! Chame alguém aqui!" Outras pessoas ficaram presas nos destroços por um tempo antes da equipe de resgate chegar. No total, 10 pilotos ficaram feridos. Um homem de 22 anos foi internado no hospital em estado grave. Ele teve lacerações no rosto e uma lesão grave no peito. Outro jovem de 22 anos, Marcelo Torres, que estava sozinho na frente, morreu com traumatismo craniano e torácico. Apesar desse acidente fatal, esse passeio ainda está aberto até hoje. Número 9, The Fuji Ranging 2, Expolândia, em Osaka, Japão. Essa montanha-russa de aço, às vezes chamada de Máquina da Morte de Osaka, leva rapidamente os passageiros por várias curvas e quedas. A Expoland estava aberta há 30 anos sem problemas, mas também não substituiu peças envelhecidas durante esse período para economizar grana. Em 2007, a negligência aumentou quando a roda da montanha-russa Fuji Raging 2 quebrou e descarrilhou um dos carros. O carro virou para um lado e um cliente bateu com a cabeça em um guarda-corpo e morreu na hora. 18 outras pessoas ficaram feridas e o trágico acidente causou o fechamento do parque por meses, pois foram realizadas inspeções em todos os brinquedos. Descobriram que a inspeção anual de montanha-russa não foi feita e 3 funcionários foram indicados e considerados culpados por negligência profissional resultando em morte. Eles também apresentaram relatórios falsos de que o parque realizava verificações regulares na montanha-russa. Após inspeções, o parque foi aberto, mas o passeio no Fuji Range 2 foi permanentemente fechado. O parque só ficou aberto por mais 2 anos antes de fechar por problemas financeiros. As pessoas perderam a confiança e pararam de visitar o parque. Esse não foi o único parque obrigado a fazer inspeções após o acidente, pois todos os parques de diversões no Japão foram fechados para inspeções, fazendo com que outros fechassem também, incapazes de arcar com o tempo inativo. A 8ª montanha-russa mais perigosa da história é a Wildcat Ride, no Bells Amusement Park em Oklahoma, Estados Unidos. Essa emocionante montanha-russa de aço para 4 pessoas tinha uma altura de 4 andares com várias curvas e quedas. Capaz de transportar 900 pessoas por hora, à primeira vista, nada nessa montanha-russa parece terrivelmente perigoso. Mas um dia fatídico fez desta montanha-russa uma das mais mortíferas da história. O acidente aconteceu em 26 de abril de 1977, 2 semanas após a inspeção de segurança do passeio pelo Departamento de Trabalho de Oklahoma, que não encontrou falhas. 4 pilotos quase alcançaram o topo da colina quando a corrente de elevação se soltou e a montanha-russa começou a deslizar para trás. O sistema de segurança que deveria evitar isso falhou devido a um projeto ruim. A montanha-russa desceu a colina em alta velocidade e bateu no carro que esperava para ir em seguida. Um menino de 14 anos que estava no banco da frente da montanha-russa que apresentou defeito foi ejetado do seu assento quando os carrinhos se chocaram. Ele bateu a cabeça em uma barra de suporte de metal e morreu. Esse terrível acidente não só resultou na morte desse pobre garoto de 14 anos. 6 pessoas foram enviadas para hospitais próximos, 2 delas em estado grave. Número 7, Wheeler's Resort, no Marriott Great America, Santa Clara, Califórnia, Estados Unidos. Essa montanha-russa Speed Racer começa em uma colina em espiral que eleva a montanha-russa a 21 metros no ar, antes de percorrer a pista por 2 minutos de curvas e mergulhos cheios de adrenalina. O Whizzer era uma atração popular, mas infelizmente não era tão popular nesse parque para manter os passeios e, como tal, o próximo acidente era completamente evitável.
Em 29 de março de 1980, quando o trem estava terminando a linha, o sistema de freio falhou em desacelerar a montanha-russa a voltar para a área de carregamento e atingiu o trem que estava sendo embarcado. 8 pessoas ficaram feridas e um menino de cerca de 13 anos foi morto. O menino foi jogado nos trilhos e esmagado. As autoridades descobriram depois que o parque em Santa Clara estava ciente da falha no sistema de freios, mas não relatou ou resolveu o problema antes que fosse tarde demais. Mas apesar disso, o passeio durou mais 8 anos antes de finalmente fechar. É Twin em 6 Bandeiras, em Illinois, e ainda está em operação. A 6ª montanha-russa mais perigosa da história é a Wild Wonder, no Gillian's Wonderland Pier, Nova Jersey, Estados Unidos. Essa montanha-russa de aço em zigue-zague não é conhecida por velocidade, grandes quedas, loops ou qualquer coisa emocionante. Em vez disso, é melhor descrita como um passeio de rato selvagem. Em 29 de agosto de 1999, Mark Maxack e seus 2 filhos eram os próximos na fila para embarcar na Maravilha Selvagem, quando ele notou que o trem que acabara de sair começou a descer colina abaixo. Foi tipo, oh meu Deus, ele tá voltando para baixo, disse Maxack aos 39. Tão rápido quanto eu disse, ele bateu. Uma mãe e sua filha que estavam na montanha-russa, infelizmente perderam suas vidas. E 2 outras pessoas ficaram feridas. Então, o que aconteceu? Após uma investigação, as autoridades descobriram que durante uma recente manutenção programada, os funcionários substituíram peças de fábrica por peças muito mais baratas e de qualidade inferior. Elas não eram apenas mais baratas, mas foram instaladas incorretamente, fazendo com que o mecanismo de segurança não conseguisse impedir que o trem rolasse para trás. Mortes como essa são tão lamentáveis porque são muito evitáveis. Prepare-se, porque agora estamos entre as 5 montanhas-russas mais perigosas da história. Número 5. Derby Racer, River Beach, Massachusetts, Estados Unidos. Essa montanha-russa de madeira foi literalmente construída como uma corrida, com 2 passeios simultâneos lançados lado a lado, permitindo que os pilotos rolassem frente a frente na pista. O Derby Racer foi um problema desde o início e não devia ter sido autorizado a operar por tanto tempo. Em junho de 1911, logo após a atração ser aberta ao público, um jovem foi jogado do seu assento e sofreu ferimentos graves. Após esse acidente, a montanha-russa fechou, mas apenas por 2 semanas. 6 anos depois, um homem foi jogado do seu assento e caiu na frente do trem e foi esmagado. O tesoureiro do parque também perdeu a vida durante a demonstração de segurança. Mas tudo que o parque fez foi adicionar alguns trilhos de segurança ao redor da pista. Pelo menos 2 outros incidentes ocorreram nesse passeio em sua vida útil após os 3 primeiros incidentes. Em 1923, um casal foi atirado para fora do passeio e sofreu ferimentos graves. Em 29, outro piloto foi atirado do trem, resultando no processo da Suprema Corte de Massachusetts contra o Ocean View Amusements, a operadora da montanha-russa, em 1935. Um passeio tem que ser super mortal para justificar um caso na Suprema Corte. Número 4. Big Dipper, no Krug Park, em Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Essa montanha-russa de madeira para 4 vagões apresentava longas e rápidas descidas e foi o lar de um dos acidentes de montanha-russa mais mortais da história dos Estados Unidos. O Krug Park foi fundado em 1895 por uma cervejaria. Era essencialmente um jardim da cerveja com passeios de diversão. Tinha sorveteria, máquina de ondas, balão de ar e uma montanha-russa chamada The Big Dipper. Em 24 de julho de 1930, por volta das 18, ocorreu uma tragédia. Um parafuso se soltou, descarrilhando o carro da frente da Big Dipper, que puxou 3 carros seguintes para fora da pista. Todos os 4 carregados com 23 pilotos voaram e caíram 10,5 metros até o solo abaixo. 17 pessoas ficaram feridas. 4 morreram, 3 na hora. 2 pilotos morreram nos carros e um que estava embaixo foi esmagado pela queda do trem. O último morreu no hospital de hemorragia interna na manhã seguinte. Outros que sobreviveram tiveram ossos quebrados, crânios fraturados e muitos outros ferimentos graves. Após o acidente, a frequência do parque diminuiu até o fechamento em 1940. O acidente também resultou na proibição de montanhas-russas na cidade de Omaha até o ano de 1950. Parabéns por chegar ao top 3. Se você tá gostando dessa visão maluca de montanhas-russas mais mortíferas da história, deixa aquele joinha que é muito bem-vindo. E se você quiser ver mais vídeos de top 10 que vão expandir sua mente, não se esqueça de se inscrever. Honestamente, mesmo que essa menção honrosa não seja uma montanha-russa, o trebuchet humano é definitivamente um dos passeios mais insanos da história.
A terceira montanha-russa mais perigosa da história chama-se Mindbender, no West Edmond Mall, no Canadá. Na época, a maior montanha-russa interna do mundo, Mindbender era uma montanha-russa de metal rápida com vários loops assustadores, curvas rápidas em declive e uma velocidade máxima de 100 km por hora. Na noite de 14 de junho de 86, a vida de Rodney Chayco mudaria para sempre. Ele e seu amigo David Sedger foram os últimos a embarcar. Eles se sentaram no carro traseiro atrás do casal de noivos Tony Mandrasak e Cindy Sins. No meio da viagem, uma das rodas do carro traseiro se soltou devido a um parafuso solto e o carro começou a derrapar atrás dos outros. Isso desacelerou a montanha-russa e ela não conseguiu completar o próximo loop de loop, e o trem começou a andar para trás, fazendo com que o vagão traseiro batesse em um pilar de suporte. Todos os 4 foram jogados dos seus assentos no chão, cimento abaixo. Eu me lembro de sentir balançar e agarrar a alça. Lembra, Chayco? A próxima coisa, eu tava no chão já. Rodney foi o único sobrevivente no carro que saiu da pista, mas ele sofreu ferimentos graves. O acidente estrilhaçou a parte inferior das pernas, esmagou metade do ombro esquerdo e quebrou os pés, pelvis, lombar e todas as costelas do lado esquerdo. Outras 19 pessoas foram para o hospital. Chayco tem dores crônicas por causa do acidente que ele tem que lidar desde 1986 e também está pressionando para que o Shopping West Edmond erga um memorial para o seu amigo e o casal que perdeu a vida. Mas ele não obteve resposta até hoje. A segunda montanha-russa mais perigosa da história também é nomeada como a número 4, The Big Dipper. Mas essa montanha-russa estava em Battersea Fun Fair, em Londres, Inglaterra. Essa montanha-russa de madeira com vários mergulhos e curvas foi o local infeliz do acidente de montanha-russa mais mortal da história. Em 30 de maio de 1972, a montanha-russa Big Dipper era a atração mais popular no que alguns considerariam ser o primeiro parque temático da Grã-Bretanha, antecedendo a Disneyland em 4 anos. O passeio começou como qualquer outro, passageiros ansiosos para ter sua vez, mas não demorou muito para o desastre acontecer. O trem deixou a área de carregamento e fez a curva para começar a subir a colina. Mais uma vez perto do topo, a corda de transporte quebrou e a montanha-russa rolou de volta para a área de carregamento. Enquanto o trem rugia para trás descendo a colina, a pequena curva lançou os passageiros dos carros, causando mortes e ferimentos. Antes que o trem enfim colidisse com o que estava esperando na fila. Para piorar as coisas, uma jovem que sobreviveu ao acidente inicial tentou ajudar sua amiga que ela viu que estava enterrada nos escombros, mas quando ela se levantou e começou a caminhar em direção à sua amiga, a passarela cedeu sobre ela e caiu, causando sua morte. O acidente cefou a vida de 5 pessoas e feriu outras 13. A montanha-russa mais perigosa da história chamava-se Rough Riders, em Coney Island, Nova York, Estados Unidos. Essa montanha-russa elétrica de 3 trilhos de madeira começou no topo de uma colina, permitindo uma queda livre de adrenalina para iniciar o passeio antes de chegar a uma colina mais tarde. A maioria desses brinquedos na época usava gravidade para impulsionar o trem para frente e um freio para desacelerar quando necessário, e o operador também viajava junto. Mas em vez de fazer uma pausa, o trabalho do operador era desligar manualmente a energia elétrica após a subida inicial. No entanto, se o mecanismo quebrasse ou o operador não conseguisse desligar a tempo, a energia elétrica forçaria o passeio a velocidades muito rápidas que fariam o trem tombar nas curvas. As 7 mortes causadas por esse problema são o motivo pelo qual damos a Rough Riders o primeiro lugar na lista, como a montanha-russa mais mortal da história. O primeiro acidente aconteceu em 22 de junho de 1910, quando, segundo alguns relatos, o sistema elétrico falhou e o motorista não conseguiu diminuir a velocidade. Ele fez uma curva em alta velocidade e arremessou 16 pessoas para fora dos carrinhos. 4 delas morreram ao atingir o solo em uma queda de 9 metros. Essa catástrofe aparentemente não foi o suficiente para provar que esse trem era inseguro, porque continuou aberto e apenas 5 anos depois, em 27 de julho de 1915, a montanha-russa ceifaria a vida de mais 3 caçadores de emoções infelizes. Quase exatamente o mesmo acidente aconteceu. O sistema elétrico falhou e o maquinista não conseguiu desacelerar o trem, fazendo ele tombar em uma curva e ejetar os passageiros dos carrinhos a mais de 9 metros de altura.
O corpo do motorista atingiu um espectador no chão perto do passeio e foram parar no hospital. Houve um incrível ato de bravura no segundo acidente. Uma mãe estava andando na montanha-russa com seu filho e ambos foram lançados para fora dos seus assentos, mas de alguma forma ela conseguiu segurar seu filho com um braço enquanto agarrou o corrimão de segurança com o outro. Balançando sobre uma queda enorme, essa incrível supermãe conseguiu se segurar até que a ajuda chegasse, puxando ela e seu filho de volta para a segurança. É incrível como esses casos foram semelhantes e como o segundo acidente foi evitável. O gerente de passeios, Thomas Ward, foi preso e acusado de homicídio, mas o júri acabou libertando ele. Felizmente, o passeio não foi perdoado pela segunda vez e depois de tirar a vida de 7 pessoas do parque, ele foi finalmente encerrado. Se você achou essa lista fascinante e quer aprender sobre passeios de parque mais insanamente perigosos, clica no vídeo na tela agora para aprender sobre os 10 toboáguas mais perigosos. Embora a maioria das mortes em montanhas russas tenha acontecido no século XX, as mortes por toboágua são um problema moderno, como o mais perigoso do mundo, que não existia até 2014, quando ele literalmente decapitou uma pobre criança. Espero que vídeos como esse enfatizem a importância de regulamentos de segurança e de bom senso que vão continuar a salvar vidas no futuro. Dá um like nesse vídeo se você gostou e clique em se inscrever para mais Top 10 que vão expandir sua mente.